Muito bom dia para você ligado. Dia de jogo do Brasil, mais um dia de Copa do Mundo no Catar. Hoje tem Brasil em campo para mais um jogo dessa Copa do Mundo. Brasil e Suíça se enfrentam a partir da 1h da tarde de Brasília, obviamente, lá no Catar para essa segunda rodada da Copa do Mundo no grupo do Brasil. E acabou agorinha, faz poucos minutinhos, o primeiro jogo do dia do grupo do Brasil. Camarões e Sérvia se enfrentaram num jogo de 6 gols, 3-3, e um resultado que poderia já ter eliminado o Camarões. A gente estava conversando aqui na redação, e o Camarões chega para essa última rodada com algum fiozinho de esperança, o que pode ser um complicador para o Brasil a conferir o jogo de hoje. E olha, estou mais uma vez aqui nessa companhia luxuosa de Marcos Uchoa aqui do meu lado. Uchoa, bom dia para você. Quero saber o seguinte, 3-3 esse jogo, Camarões e Sérvia. Brasil daqui a pouquinho, 1h da tarde, contra a Suíça, sem Neymar, sem Danilo. Como é que você está enxergando a seleção brasileira para hoje? Eu acho que é um teste muito importante. Eu acho que a Suíça, o próprio técnico da Suíça falou que era a melhor Suíça que eles já tiveram, né? Não sei se ele está exagerando um pouquinho, porque é o time dele, mas os resultados, de certa maneira, concordam com ele, né? Ele teve uma participação muito boa na Eurocopa, lá eliminaram a França, perderam nos pênaltis só para a Espanha, enfim, na fase de grupos da Copa do Mundo, eles deixaram a Itália em segundo lugar. Então, quer dizer, essa Suíça realmente é muito sólida. Não jogou bem contra Camarões, né? A vitória deles de 1-0 não foi uma vitória convincente, mas assim, eu acho que é meio normal essas seleções europeias que chegaram ao aeroporto, hotel, vamos jogar, entendeu? Que o primeiro jogo tivesse sido um pouquinho bagunçado. Talvez até essa fase de grupo ainda não mostre grandes exibições, né? A gente viu a Inglaterra começando bem, já não jogando bem contra os Estados Unidos, a própria França está ganhando, mas não foi essas coisas todas, enfim. Então, eu acho a Suíça muito forte. E é claro que a gente, sem o Neymar, a gente não está tão bem. Claro que a gente pode ter um substituto que entra aí, se vai ser o Fred, não sei, a gente não sabe direito. O Paquetá vai fazer o papel vai um pouquinho para frente, vai fazer o papel do... Que é um bom time, hein, gente? Eu acho que é uma seleção até que tem chance de ganhar, ainda que o Neymar não fique bom. Qualquer seleção que perde o Neymar, mas ainda continua falando num time favorito para a Copa do Mundo, mostra que o elenco é muito bom. É muito bom, é muito bom. Eu acho que se ganhar da Suíça sem o Neymar, inclusive, quer dizer, eu acho que adquire uma confiança enorme, enorme. Agora, essa Suíça é um ferrolho grande, lembrando que o goleiro deles é muito bom, o Sommer, né? Já fez milagres aí pela vida várias vezes, muitos jogos a gente viu ele realmente sendo brilhante. Então, é um jogo complicado. E com esse resultado do empate, né, de Camarões, se o Camarões tivesse perdido da Sérvia, a gente sabia que o terceiro jogo ia ser aquele jogo molezinha, porque Camarões já estaria eliminado, né? Então seria fácil. Agora ele ainda tem um fiapo de esperança, como você falou aí, de poder ter um resultado dependendo do que a gente fizer aqui com a Suíça. Mas, enfim, eu acho que a Suíça é um adversário difícil, mas eu acho que a gente jogou bem o segundo tempo contra a Sérvia. O primeiro tempo foi, né, meio a meio, assim, não foi nada demais. Mas o segundo tempo deu muita moral, né? Sim. Mas tem essa coisa. Sem o Neymar, como é que a gente se comporta? Mas vamos chamar o Guarília para essa conversa aqui. Guarília, que é nosso setorista de seleção brasileira, está em cima da seleção brasileira aqui pelo lance. Guarília, bom dia para você. Muito bom ter você aqui com a gente. A gente já começou falando um pouquinho aqui, o papo vai esquentar porque a gente vai falar sobre a formação tática do time, mas antes, de qualquer maneira, quero te colocar aqui nessa conversa. Primeiro, qual é a programação da seleção brasileira hoje, perto do jogo, e como que o Tite vai armar esse time? Ele não abriu em coletiva, mas qual é o seu palpite? Bom dia. Bom dia, Xande. Bom dia, Uchoa. Mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. Então, nesse momento, o Brasil está passando pela preleção do Tite, né? Aquela motivação antes do jogo ali, aquele último incentivo e ajuste no time. Ainda a gente não sabe se o Neymar e o Danilo vão estar no 974 daqui a pouquinho, se eles vão estar ali com a delegação e tal. A CBF ficou de informar isso para a gente um pouquinho antes da saída deles, que vai acontecer 11 horas aqui de Brasília, né? Que eles vão sair do hotel. E o time é uma incógnita, né? Eu e o Serginho aqui, que cobre a seleção brasileira aqui comigo, a gente foi atrás das informações ontem, conseguimos confirmar que o Militão realmente treinou no time titular, então ele deve jogar mesmo, deve ser a opção, não deve ser o Daniel Alves. Agora, a vaga ali do Neymar é que a gente não conseguiu essa confirmação. A gente ouviu que tanto o Fred quanto o Rodrigo treinaram, mas a gente não sabe quem que vai jogar ali. Então, eu acredito que não vai sair muito
desses dois jogadores aí, ou o Fred, que aí o Paquetá vai jogar um pouco para frente, né? Vai dar uns 2 passinhos para frente ali na formação, ou o Rodrigo, que vai fazer aquela função do Neymar, como ele já fez no fim do jogo ali contra a Sérvia. Eu acredito que ele vai colocar o Fred. Eu acho que ele vai ser um pouco mais conservador, até porque o Vinícius Júnior vai ser esse cara mais diferenciado, e o Paquetá é um bom jogador ali que consegue fazer boas associações, tanto com o Rafinha quanto com o Vinícius Júnior. Então, acredito que como já está ali meio habituado naquele meio campo, e a Suíça é um time que vai ser chato na defesa, provavelmente vai travar esse jogo, eu acho que quanto mais ali você tiver esse entrosamento ali na frente, melhor para o time, né? Deixa eu botar o Show nessa conversa aqui também sobre a escalação da seleção brasileira. Militão, pelo que a nossa reportagem apurou, já está confirmado nesse time titular, deve ser a opção. Não cria um constrangimento com o Daniel Alves, o lateral de ofício da seleção? A gente conversou com o Zico aqui na última... Quando foi? Quinta-feira, né? Quinta-feira, né? A gente estava falando um pouquinho sobre essa questão de levar o Daniel Alves. O Zico acha o Daniel Alves de grande qualidade. Até que eu também acho. Mas com o lateral de origem ali, dá para fazer assim, esse improviso, né? A lateral direita. O Rolim disse ontem aqui pra gente que não considera improviso, uma vez que o Militão é treinado nessa função. Eu considero improviso. Também considero improviso, que na medida que ele começou a carreira ali, lá atrás ele jogou de lateral direito, mas se a gente pensasse realmente quem teve mais recentemente na lateral direita, o Marquinhos. Sim. Teria jogado no PSG muito mais vezes lateral direito do que o Militão, que isso foi no começo da carreira dele de São Paulo, depois nunca mais. Então, agora, eles não querem mexer, obviamente, muita coisa, né? Botar o Marquinhos para a direita, entrar o Militão, tirar um pouco do entrosamento com o Thiago Silva. Eu acho, então, né, natural nessa hora, já tem treino, enfim, o Militão já se aventou até na discussão sobre se o Daniel Alves seria ou não convocado. Já todo mundo falava, não, o Militão pode jogar por ali, etc. E tal. Eu acho que o Militão vai entregar muito pouco atacando, sim, como era o caso do Danilo. O Daniel poderia fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, eu imaginaria que se o Daniel entrasse, eles iam botar o Embolô lá, o negão centroavante, sim, forte, rápido, né? Fez o gol da contra vitória. Os Camarões. Puxaria ele mais para a esquerda, exatamente para aproveitar essa não velocidade do Daniel. Então, eu acho, dentro da filosofia do Tite, normal a escolha do Militão. Vai continuar a mesma coisa, sólido na defesa, e o Brasil é um pouco dividido, né, entre tem dois blocos, né? E quem ataca. Eu também senti isso. A gente parece meio futebol americano. Tem um time que defende, tem um time Concordo que ataca. Plenamente. Que, enfim, tá dando certo ali, enfim, é uma proposta, não consegue muito surpreender, ninguém vem de trás numa jogada surpresa. Dependente do drible. Muito dependente do drible e tal, que a gente tem, mas às vezes a coisa não sai tão facilmente. Se a gente lembrar bem, o Rafinha não está com muita confiança para driblar. Ele está recebendo a bola, ele está sempre voltando para dentro do campo, para a perna esquerda dele, e não está entrando, né? Não está incisivo em relação ao drible. O Vinícius Júnior arrisca um pouco mais. Então não sei o quanto isso vai dar certo. Mas voltando para o meio de campo aí, eu concordo com o Guarilha. Eu acho assim que é mais provável realmente o Fred, porque é um conhecido, né? Quer dizer, Casemiro e Fred não só hoje jogam no mesmo clube, mas assim, já jogaram junto muitas vezes. Então, assim, por Paquetá para frente, você não muda tanto. A gente falou um pouquinho aqui sobre como a seleção brasileira vai se portar dentro de campo, mas tem um outro componente que não dá para a gente não comentar, né, Uchoa? Que é o aspecto mental da seleção brasileira. Em 2014, o Neymar teve aquela lesão na lombar, naquela entrada criminosa do Zúñiga, que quase deixou o Neymar sem andar ali por poucos milímetros, não poderia ter tido uma lesão um pouco maior. A seleção brasileira sofreu muito em 2014 com a saída do Neymar. A gente lembra aqui da entrada daquele jogo contra a Alemanha, com todos os jogadores com a faixa na cabeça, homenageando o Neymar, enfim, tudo mais. Todas as vezes que acontece alguma coisa com o Neymar, a seleção brasileira sente demais. Você vê que, mesmo que o Danilo tenha se machucado, a gente não está aqui dizendo assim sobre o aspecto emocional, mas quando o astro da companhia se machuca, sempre um problema. Vamos trazer aqui da última vez que o Brasil teve assim, um grande astro também envolvido em lesões, 98 com a convulsão do Ronaldo, e 2002 ele joga machucado, até diz que contra a Turquia estava sentindo o adutor da coxa e faz aquele gol de bico que era a forma que ele fazia para não sentir dor.
Mas você vê essa seleção exageradamente dependente emocionalmente do Neymar, o Show? Olha, eu espero que não. Quer dizer, eu acho que em 2014 o 7-1, de certa maneira, se deve Sim. a um transe, né, emocional da equipe que entra em campo, falando em Neymar, depois aquela coisa do hino nacional também, que eles Sim. ficavam muito, né, emocionados, era um certo drama, né? E ali, claro, e a Alemanha começa o jogo e o Brasil entra em campo, Entrando em campo ainda. 5-0. Eu acho que é um pouco diferente. Embora a gente tenha jogadores muito jovens, né? O Rafinha, o Vinícius Júnior, o próprio Paquetá, o Richarlison são jovens, sem experiência de Copa do Mundo. E aí, nessa hora, realmente o Neymar é o líder deles. Sim. E o quanto que eles vão sentir essa ausência, o quanto eles vão assumir o protagonismo, que seria a atitude melhor do tipo, olha, nós vamos fazer mais para suprir a ausência do nosso ídolo. Eu acho que essa deve ser a mentalidade que o Tite deve estar querendo passar para eles. Agora, uma coisa é querer, outra coisa é eles se sentirem protagonistas. Porque eu lembro de uma situação que é o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho, quando ele não era o cara da seleção, jogava bem, que foi a Copa de 2002. Quando ele vira o cara de 2006, ele sente essa pressão, porque ele, como Robin, ele jogava bem. Ele, como Batman, na seleção não jogava bem. Então, resta ver o quanto que esses jogadores jovens conseguem virar Batman, Sim. já que o Batman não está em campo, Sim. entendeu? Eles só eram Robinzinhos do Batman. Agora eles vão ter que ser o Batman. Enfim, e essa é uma dúvida, porque tem muito a ver não só com a bola que eles jogam, todo mundo sabe que é muito boa, mas nessa hora da pressão, da emoção, felizmente esse não é um jogo mata-mata, ainda que a gente leve um azar danado e perca o jogo, a gente não está eliminado. Sim. Então essa pressão não tem. E o Brasil vem num bom momento, eles estão com confiança nos seus clubes. Então eu vejo assim, nos jogadores uma capacidade de superar a ausência do Neymar emocionalmente. Mas isso a gente tem que ver ali, porque tem que ver em campo. Uma Suíça muito fechadinha e de repente, imagina, a gente empatou o primeiro tempo com a Sérvia com 0-0. Mas emocionalmente a seleção estava ok. Tava ok. Agora, se acaba 0-0, entra o segundo tempo com uma pressão de, poxa, a gente não está conseguindo criar muita coisa, a gente não está realmente conseguindo evoluir assim, em termos de criação, aí pode ser que a coisa pegue um pouco para essa garotada, né? Eu acho que nessa hora o Tite é muito importante. O que o Tite conversou com eles nesses dias, eu acho que pode fazer muita diferença. Maravilha. Volta o comentário aqui que estava aqui embaixo aqui. Ó, menino Ney é o cara, não sei se menino mais, né, com 30 anos, né, vai se recuperar e auxiliar a seleção brasileira e trazer o 6º título da Copa do Mundo. Bom, claro que a seleção brasileira com o Neymar é muito melhor. Eduardo Nascimento, agora que esse time vai jogar mesmo, sem o Neymídia cai, o futebol brasileiro vai decolar. Foi muito bom aqui parabenizar o diretor aqui que conseguiu pegar os dois sentimentos, né? O sentimento daqueles que acho que há um sentimento único, que o Neymar é importante futebolisticamente para a seleção. Ninguém é maluco aqui de dizer que não. Mas eu, Xande Teixeira, acho que o Neymar atrapalha fora de campo. A seleção brasileira sente muito quando acontece alguma coisa com o Neymar. E, de certa forma, essa tentativa de centralizar o holofote cria um problema para a seleção brasileira. Vou dar um exemplo aqui. Eu ia puxar, o Show estava dizendo aqui sobre a falta do protagonista. O Brasil já viveu sem Pelé e ganhou uma Copa do Mundo. Então, assim, o Tite pode utilizar isso daí para motivar os jogadores. Quem vai ser o Jairzinho de uma Copa de 70, ali sim com o Pelé, mas quem vai ser o Garrincha no momento em que o Pelé não está em campo, e não havia astro de uma companhia maior do que o Pelé, né, em qualquer time da história do futebol. Agora, o Rafinha, por exemplo, aquela declaração do Rafinha de que o Brasil não merece muito infeliz, né? De um cara que não tinha ido bem na primeira rodada, né? Não jogou bem. E não se trata disso, né, gente? O Brasil não merece Neymar. Isso, querido. O Brasil é esse que você pensa que existe, né? Enfim, o Brasil merece até mais do que o Neymar. Sim. Não tem nada a ver. Eu acho assim, em 62, o Garrincha já era o Garrincha. Já era o alegria do povo, já era campeão mundial. Então, mas a gente não tem o Vinícius Júnior num Real Madrid, protagonista de um time de Champions League. A gente vê da mesma forma que a gente vê o Neymar como menino Ney, a gente também não está olhando o Vinícius Júnior muito menino e ele já é um cara mais consolidado do que aquele que saiu aqui do Flamengo? Não, sem dúvida, você tem toda a razão. Quer dizer, o Vinícius Júnior já é uma realidade de confiança e de conquista.
Ele já entregou em momentos importantes para o Real Madrid. Só que no Real Madrid ele é o Robin. Ele não é o Não, com Batman. certeza. Lá é o Benzema, sim. Entendeu? Então, como que o jogador se levanta, né, para falar, não, agora dá a bola para mim, que é comigo, isso o Vinícius Júnior nunca fez na vida. Mas foi bem na estreia, né? Foi bem na estreia. Não foi, eu acho assim que ele não foi brilhante. Assim, ele não criou tantas jogadas, embora ele tenha participado dos 2 gols. Agora, aquela coisa dele pegar a bola e sair driblando, que era digamos assim, a grande qualidade dele também no Real Madrid, isso ele não fez tanto. Isso, eu acho que o Vinícius teve... Eu acho que a seleção brasileira contra a Sérvia foi uma nota 7.